Ritalina faz mal para o coração? Essa é uma pergunta muito frequente aqui no consultório. Doutora, posso tomar Ritalina? Posso dar Ritalina para o meu filho? Ele é criança. Se você também tem essa dúvida, fica aqui comigo, porque neste canal eu te ensino um pouco mais sobre o funcionamento do seu coração e as medicações e alterações que podem impactar no funcionamento dele. A Ritalina, que é o metilfenidato, é muito utilizada para o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então vamos entender um pouquinho o que é o TDAH? O TDAH é marcado especialmente por uma dificuldade de concentração. Há pessoas que também têm uma certa impulsividade, dificuldade de se controlar. A dificuldade de controle é também uma característica marcante, mas não necessariamente obrigatória de se ter para ser feito o diagnóstico. É comum que o paciente se queixe de que esquece coisas importantes. Se for fazer uma mochila, acaba esquecendo de colocar uma coisa que precisava e aí quando chega no destino final, se lembra que na mochila não estava aquilo que precisava estar. Também dificuldade para aprender uma matéria nova ou para ficar parado fazendo uma prova, desenvolvendo até uma certa fobia de concursos, de vestibular e dificuldade de avançar, inclusive nos anos escolares. Isso costuma ser um relato desde a infância, por isso é importante também ouvir toda a história do paciente para entender melhor a sua história. A pessoa com TDAH, em geral, traz essas informações independente de situação que pode estar em paralelo e que não necessariamente é o diagnóstico, como por exemplo, a pessoa que está com privação de sono, que está com uso exagerado de celular. Por isso que acaba que hoje em dia muita gente fala assim, eu tenho TDAH, ou fala, não é possível, ele deve ter TDAH, quando na verdade é um diagnóstico que está vindo aí com muita frequência nos dias de hoje, mas não necessariamente de fato é. Porque a gente sabe que na era moderna as pessoas estão cada vez dormindo menos, mexendo mais em tela, inclusive levando o celular para a cama, se expondo à luz do celular no período noturno e tudo isso atrapalha de fato a concentração. Então o primeiro passo é diagnosticar verdadeiramente se a pessoa precisa usar a Ritalina. Isso através de um psiquiatra, né? O profissional de saúde mental é que vai poder de fato dar esse diagnóstico e prescrever a medicação. Uma vez prescrita a medicação, a gente vai para a segunda parte muito importante do manejo dessa doença, que é a avaliação com o cardiologista. E é aí que eu entro para verificar se você tem algum risco de desenvolver uma alteração cardíaca ou piorar uma alteração cardíaca já existente por conta do uso da medicação, a Ritalina, né, que é o metilfenidato. Essa medicação, inclusive, ela tem em liberações mais lentas, como por exemplo o Venvance, ela pode sim exacerbar alterações cardíacas, como por exemplo aquelas associadas ao sistema elétrico cardiológico. Então, por exemplo, pessoas que têm a síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é como se fosse um fio de escape, né? Uma arritmia, uma passagem acessória do ritmo que em geral sai do átrio e vai para o ventrículo e ele passa por esse mecanismo que é como se fosse um curto-circuito. A pessoa que tem isso não está indicado usar Ritalina até que seja feito o tratamento efetivo dessa síndrome de Wolff-Parkinson-White, como por exemplo através de uma ablação cardíaca. Eu me lembro que no meu doutorado, lá na Universidade Federal do Espírito Santo, nós avaliamos várias crianças. Na época, eu até publiquei um artigo científico com 1.850 crianças. E avaliando critérios cardiológicos nessas crianças, identificamos uma que tinha síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é uma doença realmente rara, mas que estava em uso de Ritalina. Então tivemos que chamar a mãe dessa criança e explicar que precisávamos primeiro fazer um tratamento cardiológico, uma avaliação cardíaca mais detalhada antes de liberarmos para que ela continuasse tomando aquela medicação.
uma segunda alteração cardiológica que não se pode usar a Ritalina num primeiro momento é a síndrome do QT longo. No mestrado também estudei doença do QT longo associada a uso de álcool. O alcoolismo, ele prolonga esse intervalo QT e pode desenvolver arritmias, até morte súbita. A gente sabe aí quantos casos de pessoas, né, que estavam já num nível muito avançado de alcoolismo e acabaram morrendo enquanto estavam dormindo. Isso possivelmente, inclusive, por arritmia, que é o risco que o álcool também causa às pessoas, especialmente quando numa dose aumentada. Então, o eletrocardiograma vai ser fundamental para avaliar o intervalo QT, o intervalo PR e verificar se você tem ou não uma dessas síndromes. O QT longo, por exemplo, é inclusive, em alguns casos, uma síndrome congênita e que em algumas pessoas está associada, inclusive, à surdez. A síndrome do QT longo, ela existe de 3 tipos. Uma delas associada a essa arritmia no momento de maior susto. Você já ouviu falar de uma pessoa que levou um susto e morreu? Isso acontece especialmente se ela tiver nascido com essa alteração genética chamada doença congênita do QT longo. Já depois de identificado pelo psiquiatra se de fato o diagnóstico foi de TDAH, pelo cardiologista, liberando o uso da Ritalina ou do Venvance, nós precisamos seguir para o tratamento também não medicamentoso do TDAH. A gente estava falando aqui de um TDAH fake, em que ele é associado à falta de sono e uso excessivo de celular. Aqui já dei a dica para mostrar que realmente o sono, controle do uso do celular vão ser fundamentais também nesse tratamento do TDAH, além do remédio. Outra dica importante é o uso de uma agenda, criar tarefas. Quando acordar, já saber o que vai fazer, para não se perder ao longo do dia. Colocar alarmes no celular, ou até mesmo aqueles timers de cozinha. Vou ficar aqui 15 minutos só estudando e não vou mexer no celular. Quando o timer tocar, eu vou poder me levantar e sair para resolver outra coisa. E aí você vai se organizando, né? Obviamente na quantidade de minutos que você aguenta ficar sentado, sem mexer no celular, sem se distrair com outra coisa. O sono também vai ser fundamental. Além da terapia, que vai poder te ajudar a dividir com uma pessoa que pode escutar de uma forma bem técnica e especializada quais são os seus maiores medos, quais têm sido as suas maiores dificuldades. A minha maior dificuldade é de arrumar a mochila e quando chegar lá, ter todos os itens. Então vamos criar um checklist para poder não se atrapalhar tanto na hora de fazer a mochila, na hora de fazer a mala. A alimentação balanceada é fundamental para manter níveis normais de glicose ao longo do dia. Você não pode ficar nem com muita fome, nem com açúcar muito alto no sangue. Por isso, a pessoa com TDAH e a criança com TDAH deve evitar doces. Além disso, o exercício físico ajuda muito na concentração. Manter uma rotina de exercício físico vai te ajudar muito. Se você conhece alguém que tem TDAH, mas que nunca passou por um cardiologista para saber se está liberado, se está apto para tomar o remédio que trata o TDAH, encaminhe esse vídeo para ele. E se você gostou desse vídeo, deixe aqui também o seu like. Um abraço!